Fala pessoal, tudo bem, gente? Mais uma leitura diária da Bíblia, seja bem-vindo. Estamos agora no dia 79, vamos ler Juízes de 13 a 16. Então, oremos. Paizinho, nós queremos aqui, Pai, te agradecer, te colocar em primeiro lugar, te pedir que o Senhor abra os nossos olhos para entendermos melhor a Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra fique nítida a nós, Deus, que venhamos a realmente compreender o que está escrito, Paizinho, e venhamos a memorizar as palavras aqui fielmente, de acordo com tudo que está escrito, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, capítulo 13 de Juízes. O nascimento de Sansão. O povo de Israel tornou a pecar contra o Senhor. Por isso, o Senhor deixou que ele fosse dominado pelos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, chamado Manoá, do grupo de famílias da tribo de Dan. Ele tinha uma mulher que era estéril. Então, um dia apareceu o anjo do Senhor à mulher de Manoá e disse a ela: Até agora você não pôde ter filhos, mas agora você vai engravidar e dar à luz um filho. Cuidado, porém, para que ele não beba vinho nem qualquer bebida alcoólica, e não coma comida declarada impura pela lei. O cabelo do filho que você vai ter nunca poderá ser cortado, porque ele será nazireu, servo de Deus, especialmente consagrado desde o nascimento, e ele iniciará a libertação de Israel do domínio dos filisteus. A mulher foi correndo contar ao marido: Apareceu a mim um homem de Deus, que parecia o anjo de Deus. A aparência dele era quase gloriosa demais para se olhar. Não perguntei de onde era, e ele não me disse o nome dele. Mas ouça o que ele disse. Você vai engravidar e dará à luz um menino. Ele não deverá beber vinho e nenhuma bebida alcoólica, nem comer nada do que a lei declara impuro, pois o menino será nazireu, especialmente consagrado a Deus desde o momento em que nascer até a sua morte. Então Manoá fez essa oração ao Senhor: Ó Senhor, peço que mande aqui outra vez o homem de Deus que apareceu à minha mulher, para recebermos instruções sobre o que devemos fazer com o menino que vai nascer. Deus atendeu a oração de Manoá, e o anjo de Deus apareceu outra vez à mulher quando ela estava sentada sozinha no campo. Ela saiu correndo e foi chamar o marido. Venha, Manoá, disse ela. Apareceu de novo aquele homem que esteve aqui outro dia. Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher. E ao aproximar-se do homem, perguntou-lhe: Foi o Senhor que falou com minha mulher outro dia? Sou eu, respondeu ele. Então Manoá perguntou: Gostaríamos de receber instruções de como devemos criar o menino que vai nascer, para que ele possa ser preparado para a vida e a vocação dele. O anjo do Senhor respondeu: Cuide para que a sua mulher siga as instruções que dei a ela. Ela não poderá comer coisa alguma que venha das plantações de uvas. Não poderá tomar vinho, nem qualquer outra bebida forte. E não poderá comer nenhum alimento declarado impuro pela lei. Ela deverá obedecer rigorosamente a tudo que ordenei a ela. Espere um pouco, por favor, disse Manoá ao anjo de Deus. Gostaríamos de preparar um cabrito ao Senhor. Porém, o anjo do Senhor disse a Manoá: Posso ficar, mas não para comer. Contudo, se você quer preparar alguma coisa, traga uma oferta queimada ao Senhor. Manoá ainda não tinha percebido que era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: Qual é o seu nome?
queremos manifestar a nossa homenagem quando a sua palavra se cumprir. Por que pergunta pelo meu nome? Replicou o anjo. Meu nome é maravilhoso. Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de cereais e ofereceu tudo ao Senhor sobre uma rocha. Então o Senhor fez uma coisa fora do comum, verdadeiramente maravilhosa. Enquanto Manoá e sua mulher estavam observando, então o Senhor fez uma coisa fora do comum, verdadeiramente maravilhosa, enquanto Manoá e sua mulher estavam observando. Quando as chamas do altar subiam para o céu, o anjo do Senhor subiu nelas. Vendo isso, Manoá e a sua mulher caíram com o rosto em terra. E essa foi a última coisa que o casal viu do anjo do Senhor. Só então Manoá percebeu que de verdade era o anjo do Senhor. Certamente vamos morrer, disse Manoá à mulher, pois vimos Deus. Mas sua mulher respondeu: se o Senhor quisesse dar fim às nossas vidas, não teria aceitado o nosso sacrifício queimado e a nossa oferta de cereais. Também não teria aparecido a nós, nem teria contado todas essas coisas maravilhosas. A mulher deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Sansão. O menino cresceu e foi abençoado por Deus. E o Espírito do Senhor começou a agir nele sempre que ia a Mané-dã, entre as cidades de Zorá e Estaol. Capítulo 14. Um dia, Sansão foi a Tímna e viu ali certa jovem do povo filisteu que chamou a sua atenção. Voltando para casa, disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímna. Peçam essa mulher para mim, porque eu quero casar com ela. Porém, seu pai e sua mãe fizeram forte oposição e responderam: por que você não casa com uma jovem do nosso povo? Porque você tem que arranjar esposa entre esses filisteus que não obedecem a Deus? Será que não existe em Israel uma moça que sirva para casar com você? Porém, Sansão disse ao pai: aquela é a que me agrada. Peça a moça em casamento para mim. O pai e a mãe de Sansão não perceberam que o Senhor estava por trás daquele pedido, porque estava preparando uma ação contra os filisteus, pois nessa época eles dominavam sobre o povo de Israel. Quando Sansão estava indo com os seus pais para Tímna, já nas vizinhanças da cidade, nas plantações de uva ali existentes, de repente veio um leão novo rugindo contra ele. Então o Espírito do Senhor tomou posse de Sansão de tal maneira que ele rasgou o animal com as próprias mãos, como se fosse um cabrito. Mas os pais dele não ficaram sabendo desse acontecimento. Em Tímna, ele conversou com a jovem e ela lhe agradou muito. Quando voltou a Tímna para o casamento, saiu da estrada para ver o cadáver do leão e viu nele um enxame de abelhas de mel. Ele tirou o favo de mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou ao seu pai e à sua mãe, repartiu o mel com eles, e eles também comeram. Mas não ficaram sabendo que o mel tinha sido tirado da carcaça do leão. Seu pai foi à casa da moça e, seguindo o costume, Sansão ofereceu uma festa e convidou 30 jovens para o acompanharem de Tímna. Em certo momento, Sansão desafiou os moços a decifrarem uma charada.
Se vocês conseguirem decifrar o enigma durante os 7 dias da celebração do casamento, disse ele, darei a vocês 30 camisas finas e 30 trajes de festa. Se não conseguirem, vocês me darão as 30 camisas e os 30 trajes de roupas. Eles concordaram e disseram, diga logo qual é o enigma. A charada que Sansão apresentou aos moços foi essa. Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. 3 dias depois, eles ainda não tinham conseguido dar a interpretação. No 4º dia, os moços disseram à mulher de Sansão, se você não quer morrer queimada e não quer que ponhamos fogo na casa de seu pai, convença Sansão a revelar a solução da charada. Será que fomos convidados para essa festa para sermos roubados? A mulher vinha insistindo com Sansão para que contasse a ela o segredo. Chorava e dizia, você me despreza, você não me ama, pois você deu um enigma à minha gente e até agora você não me contou a solução. E Sansão dizia a ela, se nem ao meu pai e à minha mãe eu revelei o enigma, por que deveria contá-lo a você? E durante os 7 dias da festa, ela chorava diante dele, e no 7º dia, ainda mais, por causa da ameaça dos jovens. De tanto importunar Sansão, ele revelou a solução do enigma a ela. E ela foi contar o enigma aos seus amigos. Então, no 7º dia da festa, antes do pôr do sol, eles disseram a Sansão, que coisa existe mais doce do que o mel? O que é mais forte que o leão? Sansão respondeu aplicando um ditado. Se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha, nunca teriam conseguido decifrar o meu enigma. Então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão de tal maneira que ele foi à cidade de Ascalon, matou 30 homens de lá, tirou os trajes de festa que vestiam e os entregou aos que decifraram o enigma. Enfurecido, porém, deixou a mulher e voltou para a casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada em casamento ao homem que tinha sido padrinho de casamento de Sansão. Capítulo 15. Algum tempo depois, durante a colheita do trigo, Sansão pegou um cabrito para dar de presente à mulher dele. Ele disse, vou ao quarto da minha mulher. Mas o pai dela não quis deixá-lo entrar na casa. O fato é que eu pensei que você tinha ficado com ódio dela, explicou ele, de modo que a dei em casamento ao seu melhor amigo. Mas olhe, a irmã dela é mais nova e mais bonita. Case com ela. Sansão ficou furioso e disse, agora ninguém poderá reclamar quando eu acertar as contas com os filisteus. Saindo dali, capturou 300 raposas e as amarrou em pares, pelas caudas. Quando cada par de raposas arranjou uma tocha, para cada par de raposas arranjou uma tocha e amarrou a tocha nos rabos presos em cada par. Feito isso, tocou fogo nas tochas e soltou as raposas no meio das lavouras dos filisteus. Assim, Sansão queimou e destruiu os feixes de cereais colhidos. O cereal há ainda por colher, as plantações de uvas e os olivais. Quem foi que fez isso? Perguntaram os filisteus. Foi Sansão, o genro do Timnita. Responderam, porque o sogro deu a sua mulher ao seu amigo. Então os filisteus queimaram a mulher e o pai dela. Sansão disse a eles, se é isso que vocês fizeram, não vou sossegar enquanto não me vingar de vocês.
Assim ele saiu, atacou os filisteus com uma fúria terrível e matou muitos deles. Depois ficou morando numa caverna da rocha de Etã. Então os filisteus subiram para atacar a tribo de Judá e ficaram acampados em volta da cidade de Lei. Por que vieram para cá? Perguntaram os homens de Judá. Responderam os filisteus: viemos aqui para prender Sansão e fazer com ele o que ele fez conosco. Então 3.000 homens de Judá foram até a caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: o que você está querendo fazer conosco? Você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Sansão retrucou: fiz a eles o que eles fizeram a mim. Nós estamos aqui para prendê-lo e entregá-lo aos filisteus. Disseram os homens de Judá. Está bem, disse Sansão, mas prometam que vocês mesmos não me matarão. Eles responderam: não faremos isso. Só vamos entregá-lo a eles. Só vamos entregar você a eles, amarrado. De maneira nenhuma mataremos você. E levaram Sansão amarrado com duas cordas novas, e o fizeram sair da rocha. Quando Sansão chegou a Lei, os filisteus correram ao encontro dele, gritando. Mas o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, de modo que ele arrebentou as amarras como se fossem barbantes de linho, chamuscados. Pegou então uma queixada de um jumento que achou ali por perto, e com ela matou 1.000 filisteus. Então Sansão exclamou: com uma queixada de jumento fiz deles montões. Com uma queixada de jumento matei 1.000 valentes. Quando ele acabou de falar, jogou fora a queixada e chamou aquele lugar de Ramate-Leí. Sansão sentiu muita sede e rogou a Deus. O Senhor deu hoje grande libertação a Israel por meu intermédio. Agora estou morrendo de sede. Vou cair nas mãos desses homens que não temem o seu nome? Então o Senhor fez brotar água de um buraco na terra de Leí. Sansão bebeu e recobrou as forças e o ânimo. Aquela fonte ficou sendo chamada em Acoré. Isso. E ela existe ainda. Sansão foi o juiz de Israel por 20 anos, mas os filisteus continuavam dominando os israelitas. Capítulo 16. Certo dia, Sansão foi à cidade filisteia de Gaza e passou a noite com uma prostituta. Correu a notícia de que ele tinha sido visto na cidade. Os homens formaram um cerco perto do portão da cidade e ficaram esperando, prontos para matar Sansão quando amanhecesse o dia. Quando clarear o dia, vamos matá-lo, combinaram os filisteus. Sansão ficou deitado só até a meia-noite. Então saiu da casa e arrancou as portas da cidade junto com os batentes e a tranca. Colocou tudo nos ombros e levou para o alto do monte que fica de frente para Hebrom. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreque. Os oficiais filisteus foram pessoalmente pedir a Dalila: procure descobrir o segredo da grande força de Sansão e como podemos dominar e prender aquele homem. E você receberá de cada um de nós, como recompensa, 13,5 quilos de moedas de prata. Assim, Dalila pediu a Sansão:
Diga-me, Sansão, por favor, de onde vem a sua grande força? E como você poderia ser amarrado e dominado? Respondeu-lhe Sansão: se eu for amarrado com 7 cordas de couro de animais, ainda não secas, ficarei fraco e serei como outro qualquer. Então os líderes dos filisteus deram 7 cordas desse tipo a Dalila, e ela amarrou Sansão. Alguns homens estavam escondidos em outro quarto. Assim que amarrou Sansão, ela exclamou: Sansão, os filisteus estão aqui. Então ele arrebentou as cordas como se fossem fios de estopa colocados perto do fogo. Assim, não se descobriu o segredo da sua força. Mais tarde, Dalila disse a Sansão: você anda zombando de mim. Você mentiu para mim. Conte-me, por favor, como você poderia ser amarrado. Pois bem, disse ele, se eu for amarrado com cordas novas que não tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila conseguiu cordas novas e amarrou Sansão. Como da outra vez, os homens estavam escondidos na casa e Dalila gritou: Sansão, os filisteus vêm aí. Mas ele arrebentou as cordas dos seus braços como se fossem fios. Você continua caçoando de mim, dizendo mentiras, disse Dalila a Sansão. Você não vai me dizer como você pode ser amarrado? Está bem, disse ele. Se você tecer as 7 tranças da minha cabeça num pano e prendê-las com um pino de tear, então ficarei fraco. Enquanto Sansão dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça num pano e o prendeu com um pino de tear. Depois ela gritou: os filisteus estão aqui, Sansão. Então ele acordou e soltou o cabelo, arrancando o pino do tear. Você diz que me ama. Como isso é possível se você não confia em mim? Choramingou ela. Já é a 3ª vez que você caçoa de mim e não me conta o segredo da sua grande força. E ela foi importunando Sansão todos os dias, a ponto de sua alma se angustiar até a morte. E ele acabou contando tudo o que tinha em seu coração. Meu cabelo nunca foi cortado, disse ele, pois sou um nazireu, especialmente consagrado ao Senhor, desde antes de nascer. Se cortarem o meu cabelo, perderei a força e ficarei tão fraco como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que dessa vez Sansão tinha dito a verdade, mandou aos oficiais filisteus o seguinte recado: venham, mas dessa vez para cá, pois dessa vez ele abriu seu coração para mim. Os oficiais foram à casa dela, levando a prata prometida. Então Dalila fez Sansão dormir nos joelhos dela. Depois mandou alguém cortar o cabelo dele. Dalila percebeu que já podia ter domínio sobre Sansão e que ele já não tinha mais aquela força extraordinária. Então ela gritou: Sansão, os filisteus estão aqui para prender você. Ele acordou e pensou: vou fazer como das outras vezes, vou ficar livre num instante. Mas não percebeu que o Senhor já não estava com ele. Os filisteus prenderam Sansão, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Lá, Sansão foi amarrado com 2 correntes de bronze e o colocaram para mover um moinho na prisão. Não demorou muito e o cabelo dele começou a crescer de novo. Os oficiais filisteus realizaram uma grande festa para comemorar a captura de Sansão. O povo ofereceu um grande sacrifício a Dagom, deus dos filisteus, e diziam:
O nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Vendo Sansão acorrentado na prisão, o povo louvava o seu falso Deus, exclamando: o nosso Deus entregou em nossas mãos o nosso inimigo, aquele que era destruidor da nossa terra e que matou muitos dos nossos homens. Quando estavam bem alegres, em plena festa, os filisteus gritaram: tragam Sansão para cá, queremos nos divertir com ele. Assim tiraram Sansão da cadeia e ele foi levado para o centro do templo, entre as duas colunas que sustentavam o teto. Entretanto, Sansão disse ao jovem que servia de guia para ele: coloque as minhas mãos nas duas colunas que sustentam o templo, para me apoiar nelas. O templo estava repleto de homens e mulheres do povo, e todos os oficiais dos filisteus estavam presentes. Além disso, no terraço havia cerca de 3.000 pessoas, vendo as brincadeiras que faziam com Sansão. Em certo momento, Sansão orou ao Senhor e suplicou: ó Senhor Deus, peço que se lembre de mim e que só mais essa vez me dê força para que eu possa me vingar dos filisteus, pela perda dos meus 2 olhos. Então Sansão abraçou-se às duas colunas centrais que sustentavam o templo, uma com a mão direita e a outra com a mão esquerda, e disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força, e o templo caiu sobre os oficiais e sobre todo o povo que ali estava. Assim, Sansão matou mais gente quando morreu do que durante todo o tempo em que viveu. Depois, os irmãos e demais membros da família de seu pai foram buscar o corpo dele. Sansão foi enterrado entre as cidades de Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão foi juiz de Israel durante 20 anos. Essa foi a leitura de hoje, pessoal. Encontro vocês amanhã para a próxima leitura.